Senhoras e senhores, está no ar Guerra da Informação, edição de quinta-feira. A gente vai destrinchar tudo. Flávio Bolsonaro definindo os nomes para o Senado. Carol Detone, Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, Gustavo Gaia, um timaço a Michele Bolsonaro. O Flávio está organizando uma invasão ao Senado de deixar o Guilherme Boulos com inveja. Eu vou colocar a vinhetinha que hoje está comigo aqui, o Ricardo Roveran. Ele vai ajudar a gente a destrinchar aí, a gente vai falar nome por nome e vamos também conversar de alguns nomes que estão ainda sendo cogitados. E o vice? Vamos ver quem é que está também no páreo. É logo depois da vinhetinha, não saia daí. Guerra da Informação. Deixa seu like, a gente volta depois da vinhetinha. É bem rapidinho, não sai daí, hein? Boa noite, está no ar o jornal Guerra da Informação. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Vamos lá, pessoal. Os nomes estão sendo definidos. Flávio Bolsonaro já aparece aí em primeiro em algumas pesquisas no segundo turno. Ainda tem aí as viúvas do Tarcísio. O Tarcísio é um nome importante. Ele com certeza vai ajudar o Flávio Bolsonaro, mas a gente vai falar sobre o Senado. Vamos destrinchar nome por nome, parte por parte. Vamos por partes, não é, Roberto? Como diria o famoso o Jack. Exatamente. Vamos por parte. Vamos começar logo com Santa Catarina. A gente teve muita polêmica em Santa Catarina. Eu confesso para você que eu não entendia. Para mim, o que aconteceu ontem foi óbvio, né? Houve muitas conversas. Teve um colega meu lá de Santa Catarina que falou: já temos carecas demais no cenário político. Vamos de Carol e de Carlos Bolsonaro. Ficou definido assim. Como é que você avalia isso, Ricardo Roveran? Boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Guerra. A história de Santa Catarina ela é bastante complexa e é para ser entendida do ponto de vista do patriotismo. É para ser entendida do ponto de vista de se você ama o Brasil ou se você ama o seu cargo, né? Por quê? Porque a equação ela não gira em torno de Carol Detone e Carlos Bolsonaro, como muita gente está dizendo. Não é assim que funciona. Por que o Carlos Bolsonaro vai parar em Santa Catarina? Porque a turma do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes, viu as pesquisas antecipadas que davam que o Eduardo Bolsonaro teria 40% para cima, partindo de 40% para cima de preferência de votos no estado de São Paulo para o Senado. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro é um nome consolidado para o Senado em São Paulo. Então o Supremo virou e falou: não, você não entra, porque a gente já sabe que você está com o passe comprado em São Paulo, o povo de São Paulo quer Eduardo Bolsonaro, ponto. Isso quem diz são as pesquisas, não é o Roveran. E a gente não vai colocar lá um sujeito, não vai autorizar a entrada de um sujeito que vai depois votar sim no impeachment de ministros e que vai servir para estimular o eleitorado, né, a pressionar os seus senadores, e pressão de eleitorado funciona muito em cima do Senado, isso já está provado, para pedir o impeachment de senadores. Então o STF decidiu que era uma excelente ideia tirar o Eduardo Bolsonaro da corrida. Falou: não, você fica inelegível, você não entra. Dito isto, o Bolsonaro precisava de alguém da confiança dele, né, e o máximo possível lá. O que ele faz? Ele tira o Carlos do Rio de Janeiro e manda ele para o Rio. Eu tenho uma pessoa que é uma amiga do Bolsonaro, uma interlocutora, e que ela questionou: poxa, o presidente, por que mandar o Carlos para Santa Catarina? E o Bolsonaro se conteve e respondeu para ela apenas o seguinte: porque é necessário, tá ok? Né? Então, no tocante a essa questão,
né? O Bolsonaro respondeu isso para ela. Mas eu sei os bastidores disso porque fiz as minhas ligações, conversei com as minhas fontes. A grande questão é que, chegando, por que o Bolsonaro mandou o Carlos para Santa Catarina? Porque é o estado mais bolsonarista do sul do país. E no cenário nacional, é o segundo estado mais bolsonarista do país. O primeiro é Rondônia. Rondônia, o Bolsonaro é um fenômeno inigualável. Em Santa Catarina, na última eleição, o Bolsonaro fez 70% dos votos. Foi uma coisa... É garantido. O sobrenome Bolsonaro está eleito em Santa Catarina. Então o Bolsonaro jogou o xadrez dele, pegou a peça Carlos Bolsonaro e moveu para Santa Catarina com a precisão cirúrgica de quem falou assim, ó, vocês não querem colocar o Eduardo? Vocês vão tirar o Eduardo do jogo? Então eu coloco o Carlos e o Carlos vai entrar com certeza. Né? Então, a jogada do Bolsonaro foi excelente. Só que lá em Santa Catarina, como o Bolsonaro é um nome muito bem quisto pelo eleitorado, você já tinha Carol Detoni prometida pelo governador Jorginho Melo, né, era o nome do Jorginho Melo, e havia um segundo nome para o Senado, que era do então prefeito de Chapecó, que era o João Rodrigues. O João Rodrigues é amigo do Bolsonaro, é muito bolsonarista, participou de passeatas, de motociatas, de manifestos, subiu junto com o Bolsonaro nos palanques contra o Supremo Tribunal Federal, etc. Era alguém que o Bolsonaro não poderia chutá-lo. E o Bolsonaro não chutou ele, mas disse, olha, não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar. E só que o João Rodrigues, ele tem uma questão que sempre na política nacional, no ciclo eleitoral, foi uma questão delicada para qualquer quadro político, que é o prefeito de segundo mandato. Por quê? O prefeito de segundo mandato, ele causa um problema, ele se insere dentro de um problema, que é o seguinte, se ele não sair no meio do mandato, se ele não ficar 2 anos e participar da próxima eleição, ele entra no ostracismo político. Por quê? Porque na próxima eleição, prefeito é o teto. Né? O que ele vai ser? Ele já está no segundo mandato, ele não pode virar prefeito de novo. O que ele vai fazer? Ele vai virar vereador? Ele vai cair de prefeito para vereança? Não. Ele vai se oferecer como secretário do próximo prefeito que for eleito? É downgrade. Né? Ele desce 10 degraus na carreira dele. Então, geralmente, prefeito de segundo mandato, ele já entra sabendo que vai sair em 2 anos. Ele já entra, foi reeleito? Foi. Então ele sabe que dali 2 anos ele fala, olha, cara, ou eu vou virar senador, ou eu vou virar governador em 2 anos. Ele tem esse problema. Ou ele vai fazer uma coisa, vai fazer. Se ele cair, ele entra no ostracismo político e pode acabar com a vida pública dele. É um risco muito grande. E o João Rodrigues falou, agora eu fico desesperado. Por quê? Porque para o Senado não vai. Não dá para ele competir com a Carol Detoni, não dá para ele competir com o Carlos, né? Por mais que ele seja bolsonarista, ele não tem essa capilaridade toda. Mas aí ele é do PSD. Né? E o seu Kassab, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é jogar. Né? O que o Kassab fez? Chamou ele e falou, João, eu tenho uma boa para você aqui. Você vai ser o meu candidato ao governo. E aí doeu no Jorginho Melo. Porque o Jorginho Melo, ele é bolsonarista, mas ele é aquele bolsonarista água com açúcar. E o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, ele é fervoroso no bolsonarismo. Então, se você colocasse num campeonato de bolsonarismo, o João Rodrigues dá um banho no Jorginho Melo. Aí o Jorginho Melo ficou com medo. Falei, agora, vou perder, né? Essa eleição eu perco. Ele ficou com medo e chamou a turma do União Brasil. União Brasil não, chamou a turma do União Progressista. É uma federação que engloba o PP e o União Brasil. Né? Chamou Ciro Nogueira e Antônio Rueda e seus miquinhos amestrados ali. Né? Então, aí, por quê? Ele vai ter mais orçamento de campanha, vai ter bases compartilhadas, vai ter... As bases compartilhadas contam muito, vai ter militância organizada, vai ter mais tempo de TV e rádio,
e etc. Então, para ele, era uma coisa que ele falou, pelo menos assim eu me garanto, né, dessa maneira. Só que aí, tira o Espiridião Amin do jogo. Né? O Espiridião Amin sai do jogo. O Espiridião Amin, ele é um nome que ele vota com a turma do Bolsonaro, etc. Só que ele já tem uma carreira ampla. O Espiridião Amin já fez tudo que você possa imaginar. Ele não é um nome ruim, ele não faz mal para a direita, pelo contrário. É um dos poucos senadores que o Alexandre de Moraes tem medo. O Alexandre de Moraes tem medo de verdade do Espiridião Amin. Tá? É uma briga entre carecas, né? É uma briga entre carecas. É uma briga de carecas. Só que assim, o Espiridião Amin é um dos poucos senadores que põe o Alexandre de Moraes no devido lugar. Então, assim, para nós, embora eu vá preferir a Carol Detone, se eu tivesse lá, o meu voto é Carol Detone e Carlos Bolsonaro. Mas tem que entender que o Espiridião Amin não é um inimigo do bolsonarismo, não é inimigo da direita. Pelo contrário, é um grande aliado. Né? Sim, e por isso o Flávio estendeu e falou para ele, olha, Espiridião, acho que a minha ideia, eu vou estar com o Flávio amanhã. Né? Amanhã pela manhã eu vou estar com o Flávio e vou tirar essa dúvida. Mas assim, na minha visão, essa questão foi decidida desta maneira. Né? Desta maneira. Você tem essa situação que é um xadrez complicadíssimo, né? Por quê? Porque o Bolsonaro precisa garantir o time dele no Senado. Olha, quem que manda no Brasil é o Senado. Porque no Senado você decide a PGR, você decide o Tribunal de Contas da União, você decide a presidência dos bancos públicos, no Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, você decide a presidência do Banco Central, você decide o destino do país no Senado. Não, a presidência da República está lá como... Por isso que os senadores, os deputados não... eles não como é que eu vou dizer? Eles não têm muito pudor em dizer que o Brasil é semipresidencialista. Por quê? Porque é um presidencialismo, que nem disseram os cientistas políticos há pouco tempo, presidencialismo de coalizão. Né? Por quê? Porque depende do parlamento brasileiro. Né? Então, esse é o cenário de Santa Catarina. E aí o Bolsonaro bateu o martelo. Falou, eu gosto muito do Bolsonaro nesse ponto, porque ele é muito parecido comigo nisso. Tá? Se tem uma coisa que não dá para fazer, é agradar todo mundo. Então, você tomou uma decisão, comunica. Falou, olha, a minha decisão é essa daqui, tá? Pro bem, pensando no bem do Brasil, a minha decisão é essa. O Bolsonaro optou, né, por Carol Detone e o Carlos. Carlos Bolsonaro e Carol Detone. Roveran, vamos lá. Tem outro cenário interessante no Sul, que é do Paraná. A gente tem aí Cristina Gremel, tem quem sabe aí o Chiquini, o Delanhol. O Chiquini, pelo que eu estou sabendo, está indefinido o quadro dele. A gente vai voltar para o Paraná, mas antes de falar do Paraná, vamos para Minas. A gente conversa sempre isso. Minas é o fiel da balança. Geralmente, quem leva Minas leva a presidência. O quadro de Minas está todo bagunçado, porque é o seguinte: Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, todo mundo sabe, e ele tem muitas cadeiras na Câmara também. Então, assim, se você é um bom parlamentar, você corre para Minas, que você provavelmente vai conseguir. Quem que foi para Minas? O cara que fez o impeachment da Dilma, lá, esqueci o nome dele agora. Você me lembra aí depois, o pessoal do chat bota aí. Eu não lembro agora, não. Esqueci o nome dele. Não. Regali? Não é o Regali, não, né? Não, é o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi para Minas. Meu Deus. Minas. E ele vai tentar, já está contando que ele vai subir como deputado federal de novo, tá? Por Minas. Então, assim, Minas tem uma disputa muito grande. Né? Parece que esse ano o país descobriu Minas, né? Porque fica São Paulo é o primeiro maior colégio eleitoral do país e Minas é o segundo. Então, se você tiver São Paulo e se você tiver Minas Gerais, está praticamente com metade da eleição ganha. Tá? Metade da eleição ganha. Então, você tem essa situação que ela é assim, para Minas Gerais vai entrar num problema muito maior, que é o nome do Pacheco. Né? Por quê? Porque o Pacheco, ele não é um nome forte mais na política, ele é um sujeito com currículo entre péssimo e muito ruim. Né? Assim, o currículo do Pacheco está tão feio que ele estava andando de bicicleta outro dia, caiu de cara no chão,
e conseguiu ficar melhor, né? Ajeitou a aparência. Então você vê, você tem uma ideia disso. Agora, quando você fala do Pacheco, você fala de um cara que sempre cumpre a parte dele e a contrapartida não cumpre, nunca cumpre aquilo que promete para ele. E ele acaba como o menino do prejuízo, tocando aquela flautinha, tchurururururu, né? Assim, aquela flautinha doce, bem mequetrefe, e que ele não tem o que fazer. Ele nunca dá o troco, nunca mostra que ele manda, nunca mostra hombridade no sentido político, né? Então, desse ponto, ele era... O que acontecia? O Pacheco ele pode ser inútil do ponto de vista eleitoral, mas ele é útil, e muito útil, para o grupo político do Davi Alcolumbre. Por quê? Porque se criou o TRF-6, né, a sexta região federal, e o TRF-6 é praticamente que escolha dos ministros dele. Né? Ou seja, os ministros, dos desembargadores, os juízes que estão lá, são escolhas, são apontamentos do Pacheco. Então, ele tem um poder, praticamente que todo empresariado, o grande empresariado mineiro, que fica com problemas na justiça, acabam caindo na mão de juízes cuja indicação é dele. Né? E aí existe... Poxa, e o Pacheco está sentado no colo de quem? Do Gilberto Kassab. Então, o Kassab ele é muito poderoso em Minas Gerais. Ele é muito poderoso. Ele tem as figuras ali do Pacheco, né? Ele tem a figura do Pacheco e ele tem a figura do Matheus Simões, que é o vice do Zema. O Zema fez uma jogada de trair o Valdemar há pouco tempo, que ele acabou dando um tiro no pé. O que ele fez? O Zema chegou lá, eu já vou voltar no Davi Alcolumbre para vocês entenderem a briga. Tá? O Zema chegou e resolveu que seria uma excelente ideia. Ele falou assim, olha, eu prometi que eu filiaria o meu próximo, o meu poste, né, que é o Matheus Simões, o vice dele, eu prometi que filiaria o Matheus Simões no PL para fazer a dobradinha na eleição federal. Né? Só que aí ele pensou o seguinte, o Kassab chegou para ele e falou, olha, faz o seguinte, vem para mim que a gente dá base, que a gente dá isso, a gente dá aquilo, a gente tem bastante prefeitura. Ele achou lindo a proposta e falou, não, eu vou com o Kassab. Filiou o Matheus Simões no PSD. Só que a jogada dele foi muito boa, por quê? Porque filiando o Matheus Simões no PSD, ele força o Kassab a abandonar o Pacheco, que era o candidato do Kassab. E aí ele falou, bom, eu fiz um ganha-ganha, porque eu tiro o Pacheco do páreo, quem está subindo é o Cleitinho, e para o Zema, o Cleitinho é um candidato até fácil de ser derrotado, porque ele faz coisa de 70-30, 60-40, ele fica sempre muito bem nas pesquisas em Minas. Para ele, é uma indicação do Matheus Simões transfere votos, então ele já tem uma força grande, mas a força das prefeituras, do tempo de TV e rádio, das bases compartilhadas, do orçamento de campanha, etc., que o PSD traz para ele. Então, ele fez uma jogada onde, no pior dos cenários, se o Flávio disser não para ele, ele vem pelo Senado e tá com a eleição ganha. E ele achou que fez um bom negócio. E ele até fez, porque ele realmente não tem como sair perdendo. Só que tem uma coisa. Aí o Valdemar chegou para ele e falou, olha, ô Zema, olhando aqui agora, do jeito que você colocou a coisa, você fez um negócio que você traiu a gente. Só que no final das contas você acabou se enforcando, porque a gente não precisa mais de você, né? Porque você fechou suas portas, né? Você não tem outro caminho. Ou você vai disputar a presidência como vice, ou você vai disputar... Se você disputar a presidência como vice, você elege o Matheus Simões e sai da política. Se você não disputar a presidência como vice, você vai para o Senado e está eleito. Então você não tem outro caminho. Você fechou suas próprias opções, né? Você soldou as portas dos seus próprios comércios aí. Então, isso gerou uma questão grave. Isso gerou uma questão grave. Nesta brincadeira, você volta para a briga do Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre chegou para o Lula e bateu o martelo. Falou, Lula, eu quero o meu ministro no Supremo Tribunal Federal. E o Lula chegou lá para ele e falou, que se dane, companheiro. E meteu o Jorge Messias.
O Davi Alcolumbre olhou e falou, como é que é, cara? Ah, é? Não vou fazer a sabatina dele. E bateu o martelo dizendo nos bastidores, eu estou abrindo aqui, tá? Não abri em lugar nenhum, estou abrindo aqui. Bateu o martelo dizendo nos bastidores que o Jorge Messias não será sabatinado em 26 para o Lula prender lição. Que a vaga do Barroso vai ficar aberta até o Lula ceder. Olha a queda de braço que está ali. Vai, né? E o Lula precisa muito mais do Davi Alcolumbre que o Davi Alcolumbre do Lula. Porque o Senado tem o poder de travar o governo. E você está em ano de eleição. Então o Lula, fragilizado, se vê nas mãos do Davi Alcolumbre. E aí o Davi Alcolumbre fala, o meu candidato é o Pacheco. E aí o Lula vira e fala, então tem que abrir outra vaga no Supremo. E aí toda a militância, toda a turma da imprensa de esquerda e etc. sai dizendo, descobrimos o inquérito 4781, cara, o inquérito das fake news. Descobrimos. É muito ruim esse inquérito, cara. Né? Descobrimos esse inquérito. Estou chorando como um crocodilo aqui. Enfim. Por que está esse furdunço em torno do 4781? Porque o Lula precisa tirar o ministro do Supremo para poder subir o Jorge Messias, que senão ele vai passar muita vergonha, porque ele indicou o Jorge Messias e o Alcolumbre falou não. Só que para o Jorge Messias subir, o Rodrigo Pacheco tem que subir antes. E aí o Pacheco virou para o Lula e falou assim, não precisa não. Eu vou mudar de partido, eu saio do PSD, vou para a União Brasil e você me apoia como candidato ao governo. Ou seja, sabendo que não vai subir. O Lula não tem quadros em Minas Gerais. Em Minas Gerais, todos os quadros do Lula eram do PSD. Todos os quadros petistas lá estavam no colo do Gilberto Kassab. Quem que o PT fez lá? Fez uma lacradora de redes sociais chamada Dandara, que ninguém nunca ouviu falar, eu sei quem que é, uma defensora das religiões afro, né? Que assim, está entre os candidatos, entre os nomes de deputados mais improváveis de você lembrar da história do Congresso brasileiro. Então, assim, nossa, passou por aqui que era Dandara, ela não estava numa música, Odara, né? Na música, não era uma música do Caetano Veloso, coisa assim. Enfim, essa turma que tem o sobrinho da Dilma Rousseff, né, o Pedro Rousseff, ele sempre aparece nas redes sociais com aquele jeito másculo dele. Viu, Oscar? Ele não é homossexual. Ele não é mulher para valer. Bom, né? Então vamos lá. Então, para definir. Ele foi o vereador mais votado do município dele, do PT. E não que tivesse outro, mas não que tivesse mais alguém competindo, mas ele foi. Enfim, ou seja, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o cenário de Minas vai ser enrolado até o dia 4 de abril. Por que 4 de abril? Pelo calendário do TSE, é o último dia para as filiações partidárias, né? Quem tiver aqui no xadrez, no tabuleiro, mudar de partido, vai para cá, vai para lá, só pode fazer isso até o dia 4 de abril. Depois de fechou 4 de abril, o tabuleiro tá pronto, você entendeu? Eu não sei ainda quem que o Flávio vai apoiar em Minas ou não. Eu não vi definição do Flávio ainda. Vamos lá. Outro estado aí também que está bem complicado. Mas esse é mais talvez por ter bastante nomes, né? Pelo menos nomes que me agradam. O Chiquini, a Grêmio, são todos que me agradam, outros não me agradam tanto, mas também estão aí talvez no páreo. O Delanhol, enfim. Como é que você vê aí a questão do Paraná, meu querido Paraná, como diria o Alborguete, o Paraná? O Paraná é um jogo complexo. Tá? É um jogo muito complexo. Por quê? Porque o Paraná é onde está a ponta de lança do Kassab, na disputa do Kassab e do Valdemar. E o Kassab está tomando muita pancada do Valdemar e está aprendendo que ele é gênio da política, mas que ele não é o único. Então você está vendo isso. Por quê? O candidato o que acontece? O Ratinho Júnior, que é o vamos dizer assim,
é um nome, é um cavalo vencedor. Por que ele é um cavalo vencedor? Porque ele tem 85% de aprovação da população. Isso é um fenômeno eleitoral. Você conhece alguém que tem 85% de aprovação? Não tem. Você tem 76% de pedidos para que ele seja reconduzido ao cargo, mas ele não pode porque ele já teve 2 vezes como governador. Então o Paraná gosta do Ratinho Júnior. Só que o Ratinho Júnior, ele tem o voto bolsonarista. Ele não tem capital político pessoal. Quem estuda capital político na ciência política vai pegar o Pierre Bourdieu, o sociólogo francês que morreu em 2002. O que o Bourdieu fala? Ele vai falar o seguinte: você tem o capital político, ele é dividido em capital político pessoal, que o sujeito conquista com os atos dele, a bravura dele, o enfrentamento dele, e tem o capital político, eu esqueci o nome agora do outro, é o capital político que ele ganhou por causa do cargo. Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Minha memória está meio ruizinha, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Então, esse capital político que o Ratinho tem não é pessoal. É um capital político que ele ganhou em função do cargo. Tanto que ele não consegue transferir votos. Você tem o sujeito lá, que acho que é o Cury o nome dele, né? Que ele é o presidente da Assembleia Legislativa. Pessoal, até você mesmo, se puder, dá uma consultadinha para mim. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Cury, o sobrenome dele, é coisa assim. Ele era um dos candidatos ao governo do Paraná, né? Que seria o sucessor do Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior chegou lá, fez propaganda para ele, isso aqui não empolgou. O povo não saiu gritando, Cury, guerreiro do povo brasileiro, isso não aconteceu, né? Depois ele tentou emplacar o cara como candidato dele no Senado e também não empolgou. E o Ratinho Júnior tem uma outra coisa que eu vou abrir aqui também, não abri em nenhum outro lugar. As concessões de rádio da Rede Massa, que permeiam muito o Nordeste brasileiro, os 9 estados do Nordeste, vencem no mês de março. Então o Ratinho Júnior não pode se comprometer com uma campanha presidencial. Por quê? Porque coloca em risco o patrimônio do pai dele. Você imagina que o Ratinho vai perder a concessão da Rede Massa porque o Ratinho Júnior quer se aventurar como candidato à presidência. Isso assim, se a pessoa demorar mais de 2 segundos raciocinando isso, pode parar, entendeu? É claro que não. Nunca vai valer a pena um negócio desse, né? Então ele é praticamente carta fora do baralho na disputa presidencial, né? Embora o Kassab esteja dizendo, não, pode ir, vai que eu sou contigo, né? Vamos lá, né? E ele está falando, não vou nada, Kassab, não quero ir, né? O Kassab está oferecendo alguns blefes, né? Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite e alguns outros nomes que ele está querendo impulsionar. Esses nomes já se mostraram todos fracos. O Eduardo Leite sequer aparece na pesquisa, né? Sequer aparece na pesquisa. O Caiado não empolga. Assim, quando o Caiado empolga muito, ele vai para 8%. Se você colocar assim, cachorro, caramelo e Caiado, o Caiado pega 8%, né? O Ratinho Júnior é quem sobe mais, só que a subida dele vai até 13%. Subida dele vai até 13%. Então, o que acontece? Ali, a disputa para o Senado fica. O Ratinho Júnior, obviamente, vai disputar para o Senado. Para a presidência não é estúpido. Se ele for para a presidência, ele não faz ele não consegue botar o poste dele para continuar no governo. Ele tem muito interesse nisso. Fica ele. A Grêmio está muito forte para o Senado. Ela tem um apelo muito forte depois da eleição de Curitiba, que ela ficou, acho que 1 ponto atrás do Pimentel, né? Ela quase ganhou e o Pimentel quase perdeu. É um case do marketing político. O Chiquinho é um nome que começou a aparecer na pesquisa espontânea, né? Começou a aparecer na pesquisa espontânea. O pessoal chegou lá perguntando, escuta, em quem que você mete no Senado? O Chiquinho chegou a pontuar 15% na espontânea. Ele não é a pesquisa estimulada, onde o cara fala, teu candidato tal, tal e tal e tal, né? Ele falou, não, vota aí, põe cachorro caramelo, sua mãe, põe no Oscar Berber, põe assim quem você quiser.
né? O Chiquini pontuou 15%. O nome... Você imagina o cara chegar em quarto lugar numa pesquisa espontânea, sendo que ele não é candidato. Então aí acendeu o alerta, né? Ele é filiado em algum partido? Ele está filiado no Novo hoje. Né? Mas, por que ele foi parar no Novo? Porque o Paraná, o PL, tem um problema chamado Jacobo, que é o deputado Jacobo, deputado federal Jacobo. Qual o problema do PL com o Jacobo? O Jacobo faz ali na média de 150 mil votos e ele é o cacique do PL no Paraná e ele não deixa que ninguém que seja maior do que ele no sentido dos votos, no sentido eleitoral, entre para concorrer, porque ele sabe que ele cai da cacicagem, ele não é mais o dono do partido ali, então ele tem medo disso. Por que a Cristina Grêmio não foi parar no PL? Porque ele bloqueou. Por que os outros nomes não vão parar no PL? Porque ele bloqueia. Ele fala, é maior que eu? Então aqui você não entra. Então, e aí, todo o bolsonarismo do Paraná saiu do PL por causa deste nome, do Jacobo. E o Jacobo nunca foi bolsonarista. O Jacobo é um cara do Centrão, que está lá no PL. Ele fecha com o Bolsonaro? Fecha. Vota com o Bolsonaro? Bota, mas não é bolsonarista. Né? As propostas dele não são bolsonaristas. E aí o que ele faz? Né? O que aconteceu? Toda a turma do bolsonarismo, do Paraná, saiu do PL e foi pro Novo. Por quê? Porque eles gostam do Novo? Não, porque não tinha outro partido. Vai pro PT? Vai pro PSOL? Vai para onde? Né? Vai pro PSD? Sabe que não dá. Né? União Brasil vai lá pro colo do Antônio Rueda, vai cair no PP do Ciro Nogueira? Não tem como, não tem para onde ir. Né? Eles acabaram indo para o Partido Novo. Porque simplesmente por falta de opção, tá? E o Novo abraçou todo mundo. Só que ficou no PL dois nomes grandes do bolsonarismo, que é o Felipe Barros, excelente deputado federal, um quadro muito produtivo, e o Felipe Barros e o Éder Borges, que, salvo engano, ele é vereador, ou coisa do tipo. Não lembro se ele é vereador ou estadual agora, tá? Então, assim, a corrida tem hoje 5 nomes. O Chiquinho eu já sei que está fora. O Chiquinho eu estou adiantando aqui, não posso dizer o destino do Chiquinho. Ele não entra mesmo, Roberto? Não é por isso. Vamos lá. O Novo é um partido que precisa romper a cláusula de barreira. Você acha que o Novo vai colocar alguém com a potência de votos do Chiquinho para o Senado? Lógico que não, né? Vai colocar como puxador de votos. É óbvio. Né? Então o Chiquinho ele acaba... O plano do Novo é isso. Só que, nesse momento, tem muitos partidos negociando com o Chiquinho e querendo que ele vá, né? Então, ele está negociando. Eu não sei qual é o futuro do Chiquinho. Eu sei o que o Novo quer para isso. Eu posso te garantir porque eu converso com os dirigentes. Tá? Então, assim, o que eles querem? Eles querem o Chiquinho como puxador de votos. O Chiquinho, para eles, é uma figura que é como se um cara tivesse ganhado do Big Brother. Você entendeu? É um cara que tem muito voto. O cara que tem muito voto, eles nunca botam para o Senado. Eles botam para o Senado o cara que tem uma quantidade X de voto e que não vai estourar. O cara que tem... O Chiquinho é o seguinte, você bota ele para concorrer como deputado, ele puxa 5 deputados para a bancada. O Paraná tem 30 deputados na Câmara. Né? Então você vai fazer como isso? Né? Qual que seria... Se você fosse liderança partidária, você ia botar o Chiquinho no Senado? Lógico que não. Isso ia ser queimar cartucho. Né? Ia ser queimar um cartucho. Senão você ia ser fundo partidário. Só isso. Né? Precisa romper a cláusula de barreira. Aliás, assim, é claro que os outros partidos vão fazer propostas. Aí qual que é o jogo do Valdemar para tirar o Ratinho Júnior da corrida? É óbvio, né? Ele chama lá o Flávio, isso já aconteceu, isso já está noticiado. Chama o Flávio, fala, Flávio, vamos conversar com o Kassab. Kassab, você vai apoiar, você vai colocar o Ratinho Júnior para concorrer? Eu vou. Então a gente vai apoiar Então o Flávio apoia o Sérgio Moro, que é do União Brasil, para o governo do Estado, e o Moro ganha. E vocês perdem o governo do Estado. Escolhe aí. Né? Então o Kassab pegou, né? O Valdemar chegou e jogou um vidro de pimenta no olho do Valdemar, jogou um vidro de pimenta no olho do Kassab. O Kassab tá assim, ele droga,
droga, eu não sei como fazer agora. Ele não tem peão no jogo suficiente para virar essa mesa, entendeu? Eu acho que o Paraná é praticamente esse. O Paraná, mal ou bem, você tem um... Peraí que eu não tô te ouvindo. Deu um crepe louco. Voltou? Agora você tá sem áudio também. Agora eu não tô te ouvindo também. Nada. Se quiser, você entra e sai, se for o caso. Ó. Você tá me escutando? Não. Deixa eu... Não. Agora foi. Pronto, agora eu tô ouvindo. Agora foi. Vai lá, vamos lá. Então, esse é o cenário do Paraná. Esse é o cenário do Paraná. Para a gente já fechar aí o Sul, já que a gente já falou anteriormente, a gente abriu aqui essa edição falando de Santa Catarina. Falamos agora do Paraná. Antes de irmos para o eixo Rio-São Paulo, vamos terminar logo aqui o Sul. O Rio Grande do Sul, Flávio anunciou apoio a alguém? Como é que está o cenário para a disputa? Eu não estou acompanhando o Rio Grande do Sul. O que eu estou acompanhando é o seguinte: no Rio Grande do Sul existe um problema, porque lá o PT tem bastante capilaridade. Tá? Ali o PT tem uma certa força no Rio Grande do Sul. Eu não sei o que vai acontecer. O Rio Grande do Sul nós precisamos, de fato, esperar o dia 4 de abril. Porque o tabuleiro se define dia 4 de abril. Antes disso, a gente está especulando, levantando hipóteses, né? Olhando as histórias aqui todas. Mas a gente só vai descobrir mesmo depois do dia 4 de abril. Sim, ontem ele definiu já alguns nomes, mas nomes óbvios, né? Gustavo Gaia, enfim. Então tá, como é que está a questão no maior colégio eleitoral do Brasil? Eu vi o Flávio dizendo que vai consultar o Eduardo. Quais são esses possíveis nomes, Boverão? O que você sabe aí de bastidores? Olha, se o Eduardo vier, ele está eleito. Só que ele está eleito caçado, né? Se ele vier, ele sobe e o Moraes derruba. Sim, mas o Flávio deixou claro que a vaga é ele quem vai decidir, entre aspas, quem vai ser esse segundo nome, considerando que a Michelle provavelmente vem pelo Distrito Federal, onde ela tem muita força. No Distrito Federal, há uma disputa com o nome do desembargador Sebastião Coelho. Ele é um nome forte por Brasília. A Bia Kicis também é um nome forte. Né? É o que a gente chama... No Distrito Federal, a gente tem o que a gente chama na política de partido pesado. É muito nome forte para pouca vaga. Então, sempre alguém vai sair chateado, vai acabar indo para outro partido, vai fazer aquele jogo conhecido. Acha que indo para outro partido vai ter chance, e etc. Né? E acaba mais atrapalhando do que ajudando. No caso, agora falando de São Paulo, né, que você está perguntando? Sim, eu vi até ventilando o nome do Mário Faria. O Guilherme Derrite é o nome do governador Tarcísio. Né? Esse é o Guilherme Derrite é o nome dele, isso já está acertado. O segundo nome não se sabe ainda. Tem nomes que estão concorrendo ali. Não dá para bater o martelo em ninguém. O que eu acredito, tem, por exemplo, o Ricardo Salles concorrendo. Gosto muito do Ricardo Salles, mas não acredito que ele seja indicação. Né? Não acredito que ele seja indicação. Houve uma espécie de ruptura em 2024, depois eles se conciliaram, mas não vejo ele sendo indicado esse ano. Né? Agora, também não... Na minha opinião... O nome do Bragança te agrada? O nome do Bragança te agrada? Ele me agrada muito. Ele é muito produtivo, muito consciente. Né? Ele é um sujeito que tem propostas de direita mesmo, ele é um sujeito que está ali combatendo o bom combate, tem experiência pra caramba, já foi deputado 8 anos, né? Então ele tem uma forte experiência, um trânsito terrível, ele é um sujeito que sabe. Tem o Gil Diniz, eu acho que assim, se o Eduardo não vier, eles vão acabar indicando o Gil Diniz. O Gil Diniz também tem muita experiência. Na minha opinião, o Gil Diniz é terceiro secretário da Lesp hoje, né? Se chegar a ser terceiro secretário, você tem que ser muito bom. Você não chega numa Assembleia Legislativa a ser terceiro secretário de jeito nenhum. Então ficaria, assim, a priori, né? Assim, pelo menos agora, nesse momento, você colocaria, então... eu apostaria minhas fichas no Gil Diniz hoje. Posso estar errado, tá? E no Derrite? Derrite está fechado. Derrite já é. Derrite não tem dúvida sobre ele, tá?
Maravilha. Rio de Janeiro, para a gente fechar o eixo aí, as duas cidades mais importantes. O Rio de Janeiro está uma disputa. O Rio de Janeiro está uma disputa. O Cláudio Castro já é o nome certo. Né? O Cláudio Castro já é o nome certo. O segundo nome não se sabe ainda. Inclusive, o Flávio fez uma indicação que pode mudar, mas eu acho que ele não vai mudar, do Douglas. Esqueci o sobrenome dele agora, não conhecia ele, prefeito de São Gonçalo, e ele tem muita base eleitoral. Pelo Rio de Janeiro. Então, pelo que me disseram nos bastidores, eu tenho bastante gente dentro da Alerj, a escolha do Douglas Gomes, eu acho, não tenho certeza aqui. A escolha do Douglas vem justamente pela quantidade de bases que ele formou ao longo do tempo. Né? A construção de bases dele é muito forte. Então, ele é o mais garantido assim, para combater, por exemplo, o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes é um nome que precisa ser retirado da vida pública, porque ele é um nome que já está fechado desde agosto do ano passado com o Zé Dirceu, para que fosse o puxador. O Eduardo Paes é um dos 4 nomes que o PT tem como recurso para abrir negociações com o Centrão. Né? O Eduardo Paes, ele é como se fosse como se fosse o embaixador do PT. Né? Ele é um cara que é colocado para esta função de abrir frentes, de negociar com o Centrão. Você não gosta de negociar com o Zé Dirceu? Você não gosta de negociar com o Lula? Você não gosta de negociar com o fulano Beltrano? Negocia comigo, porque eu sou tranquilo. Né? Então ele faz esse meio de campo para o PT. O PT está com problemas. Né? No Nordeste, por exemplo, no Ceará, o Eumano lá provavelmente não se reelege como governador. Ele está com um problema sério ali. Roberano, vamos lá. O Nordeste são vários estados aqui. Eu vou pensar numa próxima vez que você vier aqui. A gente já vai ter as coisas mais adiantadas. A gente aí destrincha melhor o Nordeste. Mas para não passar batido, minha terrinha lá, como é que você está vendo a questão da Bahia? O ACM Neto aí agora parece que está virando bolsonarista. Ele bateu o bolsonarismo dele. Como é que você está vendo a questão lá da Bahia, que virou a Venezuela? Triste eu falar isso, mas virou a Venezuela do Brasil, a Bahia. A Bahia é um estado-chave, porque dos estados do Nordeste, o que acontece? O Nordeste se torna importante para o PT, os 9 estados do Nordeste se tornam importantes para o PT no momento que eles fazem o cálculo eleitoral. Olha, nós temos São Paulo? Não. Nós temos Minas Gerais? Não. Mas, se nós somarmos os 9 colégios eleitorais, nós temos um bloco. E o PT consegue garantir 40% do eleitorado nordestino. Se ele já tem 40% para cima do Nordeste, então ele não precisa fazer 50% aqui embaixo. Ele precisa fazer 30% em cada estado, ele ganhou a eleição. Né? Então, para eles é um cálculo muito interessante, porque se você tem 40% do Nordeste, o resto do Brasil você não precisa passar de 50% para você fechar a conta. Né? Então, o que ele precisa fazer? Precisa fazer 30% em São Paulo, precisa fazer 30% em Minas, né? E ele acaba levando. Então, o que não é que. Olha, você imagina que ele tem 40% do Nordeste, é uma coisa grande, né? Você está com praticamente a eleição garantida. Se você tem 40% ali, né, como é que você vai fazer? Então, assim, no caso da Bahia, a Bahia ela é o último estado. O Lula, quando se elege em 2002, ele começa a fazer governadores no Nordeste. A Bahia é o último estado que o PT captura no Nordeste, é o último. Ele não tem lugar que ele não se cria, mas tem lugar que ele chega ali e não sai mais. Tá com aquelas propostas de assistencialismo, estratégia Clower de Piven, etc. Ele não sai mais. A Bahia é o último, só que na Bahia ele se criou. Na Bahia ele faz 2 mandatos esqueci o nome do Jacques Wagner. Depois do Jacques Wagner veio o Rui Costa, que faz 2 mandatos,
e depois do Rui Costa vem o Jerônimo, que, salvo engano, não sei se ele está no segundo mandato, no primeiro agora, primeiro mandato, e quer ir direto para o Senado. E o Lula quer o Jerônimo no Senado, né? Então, é assim, o ACM Neto está vendo uma possibilidade do Centrão tomar a Bahia. E acho que é o seguinte, desculpa, olha, entre as oligarquias da família Magalhães, né, e os comunistas, a gente tem que fazer uma escolha que é entre o mal maior e o mal menor, né? Eu vou ficar com o mal menor, eu vou de ACM Neto, né? Ele não é bolsonarista, ele está dizendo que, né, muita gente diz assim, né? O Bolsonaro não tem voto em São Paulo. Então explica o Eduardo Bolsonaro ser campeão de votos. Explica isso aí para mim, né? Bolsonaro não tem voto em São Paulo. Mas ele elegeu o astronauta. Bolsonaro não tem voto em São Paulo. Mas ele elegeu o Tarcísio. Bolsonaro não tem voto em São Paulo. Elegeu o Nunes. Né? Você explica para mim que milagre é esse que o Bolsonaro não tem voto e elegeu 4 quadros em 4 esferas. Carla Zambelli também. Zambelli foi liderança no nome do Bolsonaro. Agora, a Bahia é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. Bolsonaro não tem voto na Bahia. Então, por que o ACM Neto está dizendo que é bolsonarista? Conta para mim. Qual que é o milagre que eu não estou entendendo? Né? Esse que é o lance. Você vê como é engraçado. Eu nasci na Bahia, vivi pouco tempo lá, mas minha família do sul da Bahia, de Ilhéus, tinha fazenda. Para mim, era inimaginável, mesmo pequeno, lógico, não entendia política tão bem assim, criança, mas era inimaginável o PT governar a Bahia. Eu lembro que a gente fazia gozações com o pessoal do Rio de Janeiro que tinha o Brizola. A gente fala, vocês têm o Brizola, pelo amor de Deus. Vocês abriram mão da dignidade, né? É uma coisa de louco. A Bahia virou Venezuela. Não tinha facção. Eu lembro, no Rio Vermelho, no Rio de Janeiro já tinha Comando Vermelho, essas coisas. Na Bahia a gente fala, aqui nunca vai ter facção, olha só. Nunca vai ter, não. É só o que tem agora. Roveran, maravilha, a gente fez todo um panorama aqui. Paraná, Minas, o xadrez, as peças estão aí se posicionando, né? O Flávio aí direcionando, muita gente ainda tem as viúvas do Tarcísio, né? Mas o Tarcísio vai ser um componente fundamental aí para a campanha. Sem o Tarcísio não dá para ganhar a eleição, tá? O Tarcísio é ponto fiel da balança nessa eleição. Ele tá no maior colégio eleitoral do país. Ponto. Não dá. O pessoal ficar batendo no Tarcísio é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem. Agora é época de eleição. O Flávio Bolsonaro ele é muito bom nisso. E é a natureza dele. Não é que ele excelente controlador. Exato. Não é que ele se transformou assim ou não. É a natureza dele. Ele é muito bom. Ele falou, olha, é época de eleição. Quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo. E às vezes as pessoas, eu até faço umas pesquisas, às vezes, aqui no canal, Roberto. Quem você acha que agrega mais para o Flávio? Aí eu coloco alguns nomes aqui e você vê os comentários. Esse aqui porque eu gosto mais desse. Não, eu não perguntei quem você gosta mais. A pergunta não foi essa, mas as pessoas, às vezes, ano de eleição, tem que ter um grau de pragmatismo. Lógico que existe um limite, você não vai vender sua alma ao coisa ruim, mas tem que ser pragmático. Roveran, tá bom por hoje aqui, vamos esperar as coisas se momentarem. Eu vou trazer você de volta aqui para a gente falar do vice. A gente vai ter que esperar até dia 4 de abril também para saber quem vai ter o vice, ou terá que antes? Provavelmente mais, né? Vice sempre é decidido por último em eleição presidencial, né? O vice não geralmente precisa... eles jogam um boi de piranha, deixa a turma bater no boi de piranha. Mas, na minha opinião, o Flávio vai ficar sem opção, vai ter que chamar o Zema, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque o Ratinho Júnior é quadro do Kassab, né? Ele não vem. Ele não vem por causa das concessões de rádio. Isso aí foi uma fonte que me disse. O Caiado não tem importância. Puta. Tá, botou o Caiado, ele ganha. O que eu ganho com o Caiado? Nada. Sotaque. E o Zema? O Zema ganha o segundo maior colégio eleitoral do país. E o Eduardo Leite? Nada. Né? Vai ele e o marido. Né? Desculpa, não dá, né?
Eu não tô vendo escolha. Você vê alguma escolha pro Flávio? Não, desde o início eu sempre falava, pô, o Zema é um bom nome, o Zema é um bom nome. Ah, e você gosta do Zema? Não, não é isso. Eu vejo que ele é um bom nome para ser o vice do Flávio. Você tem, além dessa questão de Minas Gerais, você tem também um perfil do eleitorado que se identifica com o Zema, sabe? Aquele cara mais burocrático, aquele mais administrador, aquele que não é tão bolsonarista, que tem um pouquinho o pé atrás com o bolsonarismo, não se envolve tanto em política. Aquela gestão técnica. Esse pessoal se identifica com o liberal, assim. Um Tarcísio com queijo fresco na mão. Boa, é mais ou menos isso. Roveran, muito obrigado por hoje. Vamos mais para frente aqui marcar outra dessa, hein? Tchau. Roveran, como é que tá a programação lá da Bunker? Agora é só a edição da noite, não tem mais edição da tarde, Roveran? Como é que tá lá? Passa para a gente a agenda. Agora a gente só está com a análise das 22, né? A gente só está fazendo análise das 22. É um programa que a gente faz análise política às 22 horas da noite, né? Às 10 horas da noite do Brasil. Essa é que está sendo a nossa programação lá. Mas eu estou em muitos outros programas aí, o dia inteiro eu estou aparecendo em vários lugares, né? Quem quiser me encontrar, pode me procurar nas redes sociais. Se você puder colocar aí na tela, eu vou, inclusive, agradecer bastante. @Ricardo Roveran. Você coloca aí, @Ricardo Roveran, me segue lá no X, me segue lá no antigo Twitter, né? E no Instagram, que é principalmente os dois lugares onde eu vou fazendo cobertura, onde eu vou fazendo... e tem informação o dia inteiro nessas duas redes, né? Isso aí, obrigado, @Ricardo Roveran, dessa maneira que vocês estão vendo aqui embaixo no GC. É isso, né? Então eu estou lá 22 horas da noite, todo dia eu estou lá fazendo análise política. Mas, maravilha. Para mim é de manhã aqui na Ásia, eu acordo e já vou logo ver o que o Roveran está falando lá. Ele, o Silvio e a Ana. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, Roveran. Fica com Deus, meu querido. Tchau para vocês todos aí. Tchau. Obrigado.